Malaikatun Subhanahu fil Jamia. No Corão, no Alcorão, na Sura 2, Sura Al-Baqarah, aí 19 e 20, diz o seguinte, mais ou menos, que tem algumas pessoas que são como se fossem pessoas andando desavisadas numa noite, num temporal, e ouvem trovões, barulhos, raios, e quando vem um raio, clareia a noite, e aquelas pessoas conseguem dar alguns passos. E, na ausência do raio, na escuridão total, a pessoa fica parada. Assim algumas pessoas quanto à sua compreensão. E se Allah subhanahu wa ta'ala quisesse, ele retiraria o ouvido e a visão dessas pessoas. Então, essa sura é um pouco ou muito a realidade de todos nós que vivemos agora na segunda Jahiliya, na segunda era da ignorância. Nós vivemos em trevas. A humanidade está na escuridão. E não precisa ir muito longe para ver isso. É só ligar a televisão, ver o massacre que os palestinos estão sofrendo. É só ver filhos traindo mãe e esposa traindo marido, marido traindo esposa, e mãe fazendo maldade com seus filhos. Conheço vários casos de mães que fazem magia negra contra os seus filhos, que é um absurdo. Então, a humanidade vive na escuridão. E, inshallah, nós estejamos atentos, alertas, para quando cai um raio nessa noite escura, que clareia um pouco o caminho, e a gente consegue ver, puxa, eu estou indo para lá, vou seguir nessa direção, e às vezes consigo andar mesmo na tempestade, na escuridão, na chuva, nos trovões, aguardando que Allah subhanahu wa ta'ala nos mande um outro raio para a gente consiga ver o que está acontecendo e caminhar mais um pouquinho. Essa é a realidade da maior parte das pessoas, as pessoas ainda que estão na direção de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele pode, como diz o Corão em várias passagens, ele pode colocar um manto diante da visão do coração das pessoas e fechar o coração de um ser humano. E o ser humano, esse ser humano que Allah subhanahu wa ta'ala fechou a visão, fechou a percepção, fechou o coração, esse ser humano ele pode fazer barbaridades e ele vai achar que está tudo certo. Não tem nada de errado, que ele é uma pessoa boa, que ele age bem, que ele segue o Islã ou qualquer outra religião que essa pessoa siga, e ele vai estar redondamente enganado, ele vai estar na completa ilusão. Então, essa é a realidade da mais grande parte da humanidade. Vive na completa ilusão. Inshallah, nós estejamos vendo alguns raios e caminhando, mas nós temos a oportunidade de ir além. Maulana Sheikh Muhammad Adil, nosso mestre, ele, graças a Allah subhanahu wa ta'ala, recebeu dele, de Allah subhanahu wa ta'ala, uma lamparina. Então, nessa escuridão, ele pode pegar a lamparina e ir caminhando na escuridão, na tempestade, muito tranquilamente, caminhando tranquilo, e as pessoas que estão ali, seguindo a orientação dele, estão indo atrás dessa lamparina, como se fosse isso daqui, assim, ele lá na frente, lá, com a lamparina, e a gente consegue seguir a orientação dele, ver aonde ele está caminhando ali, porque a gente está seguindo a sua orientação. Então nós conseguimos caminhar continuamente nessa escuridão, indo em direção ao agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas vários irmãos e irmãs às vezes se perdem, ficam nessa escuridão, não conseguem mais ver onde está essa lamparina de Maulana. E nós temos o exemplo de muitos muçulmanos totalmente desencaminhados, caminhando em direções opostas, ensinando
a direção oposta para outros muçulmanos, e a humanidade, de maneira geral, nas trevas. Então, o que seria ideal agora, sendo dessa analogia? Se a gente está adormecido e só vê relances, o ideal seria que a gente pudesse abrir os nossos olhos e enxergar essa lamparina. Se a gente está totalmente cego, com os olhos vendados, o ideal seria a gente conseguir tirar essa venda e, em algum momento, enxergar alguns desses raios para ter um norte, uma direção. O fato é que as pessoas, de maneira geral, estão espiritualmente adormecidas. E a pessoa só vai despertar espiritualmente quando ela começar a lembrar de Allah subhanahu wa ta'ala no seu coração. É como se fosse um interruptor que a gente tem dentro do nosso coração. A gente começa a nos lembrar de Allah subhanahu wa ta'ala e ele se contenta, se alegra com essa nosso passo, e Allah subhanahu wa ta'ala como se apertasse, entre aspas, um interruptor no nosso coração e acende o nosso coração. A gente já tem alguma luz para seguir. Mas até a pessoa conseguir, de fato, ela mesma saber onde está esse interruptor dentro do seu coração e conseguir acender a luz ali todo momento que ela quer, vai chão. Então, que a gente consiga fazer, como tem uma passagem de Rumi, inclusive, que ele fala que às vezes tem uma lamparina acesa, depois tem uma outra lamparina acesa, depois lá para diante tem outra lamparina acesa, e essas lamparinas acabam misturando a luz uma com a outra e formam um caminho, digamos assim, de uma lamparina junto na outra. Então, o ideal é a gente acender a nossa lamparina e juntar com a lamparina de Maulana que está indo adiante na frente e ir ajudando os irmãos a acender essas lamparinas aí e, enfim, deixando o nosso caminho mais claro. Nós precisamos despertar. Nós precisamos urgentemente despertar. A minha Allah Tawfiq.